Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com todos. Aqui Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, falando. Bem, nós nós da comunidade conversamos um pouco e entendemos que precisávamos, neste momento de uma situação tão importante acontecendo no mundo todo, conversarmos com a comunidade em geral, para fazermos uma reflexão espiritual necessária, imprescindível sobre as coisas que nós estamos vivendo. Né? Do que nós estamos falando? Claro, do, dessa pandemia do coronavírus, né? Um vírus, uma situação bastante grave no mundo todo, né? Milhares e milhares de mortos. Ontem nós tivemos mais de 600 mortos apenas na Itália. E é uma situação muito grave em todo o mundo, que levou a muitas dioceses do mundo, muitas dioceses do Brasil, a Arquidiocese de Porto Alegre e outras dioceses do Rio Grande do Sul também, a suspenderem as santas missas de maneira pública e algumas até outros sacramentos, né? É muito duro, é muito doloroso isso. A situação é muito grave porque, né? O que acontece? Qual é a gravidade do coronavírus mesmo? É que ele ataca o sistema respiratório, o pulmão para de funcionar e os pacientes que estão em situação mais grave, que é uma minoria, na verdade, né, entre o total de pacientes. Só que, mesmo sendo uma minoria, com uma alta transmissibilidade, se torna uma quantidade muito grande de pacientes. Eles precisam ser entubados, eles precisam que uma máquina respire por eles praticamente. E essas máquinas não há muitas delas disponíveis. E o que faz com que haja mais doentes do que respiradores, mais doentes do que graves que precisam do que equipamentos de ventilação mecânica disponíveis. E sem esses equipamentos, os pacientes vêm a falecer. É isso que acontece na Itália, muitos mais pacientes do que, do que, do que possibilidade de ventilação mecânica. Então, muito triste, muito doloroso os médicos terem que escolher entre um e outro paciente a quem vão salvar, quem vão dar o meio de salvação, porque não conseguem dar para todos. Então é muito doloroso mesmo. E espiritualmente nós temos essa situação de suspensão das Santas Missas. Num primeiro momento, a gente poderia olhar assim, é uma decisão lógica, se tem que evitar aglomerações mesmo pela transmissibilidade. E por essa impossibilidade e pela liberação mesmo que os bispos e as dioceses estão dando, eu estou dispensado dos sacramentos e da Santa Missa e ok. E isso é verdade, e essas coisas são verdades. Existe uma crise muito grave, se está justificado, né? Os bispos estão aí autorizando, em que pese tudo isso seja verdade, em que pese essas coisas devem acontecer, deve ser assim, mas nós não podemos ter só um pensamento legalista. Nós vivemos agora um tempo da quaresma. E esse tempo da quaresma, o que é o tempo da quaresma? Né? Um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de. É um tempo de união com os sofrimentos do Senhor Jesus. É isso que é. E é isso que nós queríamos falar com você especialmente. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo e ele teve imensos padecimentos para nos salvar. Para o pecado que se instalou na humanidade, o pecado que eu cometo, o pecado que você comete, o pecado que todos cometem, que cada um comete, fosse redimido e nós pudéssemos ter a maior de todas as recompensas,
que é a eternidade junto do Senhor, né? Que é, depois da nossa morte aqui, encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele na felicidade eterna, na bênção eterna. Esse é o maior dos bens e ele nos foi dado pelo mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele nos foi dado pelos enormes sofrimentos que o Senhor sofreu. E foram muitos sofrimentos e foram muito atrozes. Muito bem. E nesse tempo quaresmal, nós, pelo jejum, pela penitência, pela oração, pelos sacrifícios, nós somos convidados a nos unir ao sacrifício do Senhor. Né? São Paulo falava, completar na minha carne o que faltam aos sofrimentos de Cristo. Olha o que falta aos sofrimentos de Cristo. A redenção dele foi perfeita, mas precisa eu participar, precisa eu aderir e estar com ele. Então nós fazemos isso na quaresma. Né? Nós fazemos renúncias, nós fazemos jejuns, nós fazemos penitências, nós estamos com ele. E pela esmola nós fazemos isso, que nós renunciamos a alguma coisa e já fazemos o bem ao próximo, olhamos o Cristo no próximo, né? Na caridade. Deus não é o causador dos males, mas ele está permitindo essa aprovação do coronavírus neste tempo de quaresma no mundo todo. Então, nós temos que olhar esse momento como um momento de os males que este vírus está dando, nós assumirmos eles e oferecemos ele em reparação pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Então, há as inúmeras pessoas que estão doentes, aos seus sofrimentos, né? Então, há o sofrimento do próprio doente, há o sofrimento do doente na família, né? O familiar meu que está doente, que está sofrendo. Há as grandes restrições que nós estamos sofrendo, né? Restrições de ir e vir até, restrições de coisas que nós não podemos fazer, de trabalhos que estão sendo suspensos, de aulas que estão sendo suspensas, de planos, de férias, de coisas que estão tendo que ser deixadas de lado. Há as mortes, as graves mortes, mortes nas famílias. Nós aqui no Brasil estamos sofrendo pouco com isso, mas já houve mais de 10 falecidos dessa doença. E existe um sentido, né? São João Paulo II escreveu uma carta apostólica sobre isso, sobre a salvifici dolores, a dor salvífica do Senhor. Nós unimos o nosso sofrimento ao do Senhor, nós oferecemos para Ele. E é doloroso, mas há muitos pecados da humanidade. A humanidade está muito afastada do Senhor. Ela, como nós vivemos como se o Senhor não existisse, como se não existisse necessidade de penitência, como se não existisse necessidade de oração, como se não existisse uma lei moral natural, um bem e um mal que não é o homem que determina, mas é que Deus e que o homem tem que se adaptar a ele. Né? Então, essas coisas Deus permite os males também. E a grande atitude que nós temos que ter, que nós cristãos temos que ter, é oferecer as dores que estão relacionadas, as dores para nós que estão relacionadas a esse vírus, ao Senhor. Todos os males que vão acontecer na economia, né? Nós começamos a sentir apenas, mas numa época que nós estávamos recém nos recuperando a economia, talvez uma volta de recessão, talvez uma diminuição nos empregos. Nós vamos sofrer com isso. E é preciso perceber, como os salmistas faziam no Antigo Testamento,
Né? Em tantos salmos nós vemos isso, que, eu tenho muito pecado. O meu pecado certamente contribuiu para que Deus permitisse essas coisas. Então eu preciso me unir a Ele, preciso oferecer para Ele. Né? É, São Gregório Magno, e muitos santos da igreja, diziam, ensinam, porque Deus permite esses grandes males. E há algumas razões, né? A manifestação da sua glória, para quando Deus a cura, né? Então fica manifesta a glória de Deus pelo aquele mal que aconteceu, e ele acabou com o mal. E existe a reparação pelos pecados passados. Né? A reparação pelos pecados passados. Então, esse mal vai ser a penitência pelo pecado que aconteceu. Né? O arrependimento em face dos pecados passados. O evitar os pecados futuros, porque esse arrependimento, porque esse mal, né, essa doença, faz pensar, não, eu tenho que... Existe mais do que esse mundo, assim, essa vida não era aquilo que eu pensava, né? E certamente esse vírus, esse quadro também colabora para que nós nos demos conta do seguinte, de que o ser humano não tem um domínio técnico sobre todas as coisas como se pensava. Olha, acontecem coisas que estão fora do previsto e matam milhares de pessoas. Não é aquela coisa, não, a ciência agora está dominando e vai superar todos os males. Não. Nada, né? Nada pode retirar a importância ou dizer que não existe a dimensão espiritual. Então, as pessoas se dão conta, não, eu tenho que maneirar, eu tenho que mudar. É uma chance. Todos os males são uma chance para isso. Não só para evitar os pecados futuros e de levar ao arrependimento e fazer a penitência pelos pecados passados, mas até mesmo para aumentar a virtude. Para nós, oferecendo ao Senhor, nos unirmos ao sacrifício dele e nos tornarmos mais virtuosos, mais caridosos. Porque esses grandes males, né, se diz, não, aparece o que há de melhor e o que há de pior. E é verdade. Porque diante desse mal nós podemos nos fechar no egoísmo e tentar nossa proteção. Não, o que eu vou fazer? Eu vou garantir para mim? Ou nós podemos nos voltar para o outro, pensar no todo, procurar ajudar. Né? E aumentar a nossa virtude. Tanto pelas atitudes espirituais como pelas atitudes humanas aqui também. Né? E por fim, também, às vezes, Deus permite para manifestar o mal de uma pessoa, de um pecado específico, não é o nosso caso principal aqui. Né? Ficamos mais com as outras, talvez também com essa, mas em menor grau. Né? Vamos nos unir ao Senhor. E essa suspensão das missas públicas, como eu dizia, nós não podemos olhar com um olhar meramente legalista. Olha, não dá, mas eu estou amparado que não tem que fazer, então eu não vou estar cometendo pecado, né? Se eu não for à missa, eu não estar fisicamente na igreja, não, não vou estar cometendo pecado. Olha, eu não me lembro de ter acontecido no mundo todo, na minha vida, no tempo da minha vida certamente não aconteceu, mas há séculos, talvez, que não acontece de em tantos lugares terem suspensos
as santas missas públicas. A Santa Missa que é a fonte e o ápice da vida cristã, nos diz a Igreja. Que é a renovação do sacrifício salvífico do Senhor. Né? Que é quando esta salvação que nos foi dada, nós celebramos, nós prestamos culto ao Senhor publicamente. E nós estamos afastados disso. Nós estamos afastados da Sagrada Comunhão. Nós estamos afastados do alimento principal das almas. Claro que nós vamos também participar, todos participem das Santas Missas, marque para participar da Santa Missa, que é televisionado, o Seminário de Viamão está passando elas no Facebook, várias paróquias estão passando, não vejo uma gravação, né? Participe ali na hora. Vamos fazer outras obras de penitência e de misericórdia. Vamos rezar o Santo Terço, vamos rezar a Liturgia das Horas. Eu queria, vamos fazer a adoração ao Santíssimo, mas também isso está difícil. Mas vamos fazer outras orações, rezar a Via Sacra. Vamos fazer santas meditações. Nós estamos tentando aqui fazer, né? Eu queria que guardassem essa frase. É preciso que doa em nós a falta da Santa Missa Pública. Nós não podemos sentir essa falta da Santa Missa como é uma coisa que está acontecendo. Não. É preciso que ela doa em nós. É preciso que nós percebamos, olha, Deus permitiu essa doença e permitiu uma consequência espiritual forte e importante dessa doença. E essa consequência da suspensão das Santas Missas Públicas tem que doer em mim. Nós temos que oferecê-la como penitência, sentindo-a como penitência. Estamos privados disso agora. Ok, está justificado moralmente, está justificado o pecado, ótimo. Mas nós vamos sentir. Senhor, estamos afastados de Ti. Senhor, quando vamos voltar para Ti? Como os salmos assim rezam. Senhor, volta para nós. Senhor, mostra-te para nós. É um tempo, é uma retração, é uma falta de acesso a uma graça muito grande, Deus está permitindo isso para que nós sintamos essa falta também. Nós precisamos sentir. Aqueles que não podem se confessar, vamos tentar fazer o ato de contrição perfeito, né? O ato de contrição com o arrependimento verdadeiro pelos seus pecados, por ofendê-los a Deus, não por um medo de castigo, não por uma promessa de recompensa, mas porque ofendeu ao Senhor que eu amo, que me ama e que eu quero amar. Então eu me arrependo, Senhor, este pecado, aquele pecado, perdão, misericórdia, perdoai, vamos nos ajoelhar. Existe uma cura andando aí, né? Deus quiser. Se Deus quiser, ela vai andar rápido e ela vai permitindo, inclusive, que diminua essa nossa aprovação. Graças a Deus. Vamos rezar todos por isso. Vamos rezar todos para que essa cura, esses remédios que já existem, que maravilha, remédios que já existem, que é só mandar produzir mais, porque estão aí, não é uma fórmula nova, não é uma coisa nova, não é uma coisa que os laboratórios não saibam fazer. Vão para os hospitais, comecem a curar os doentes. E ver restabelecida a nossa normalidade na nossa vida civil, para a nossa economia, para a nossa saúde e para a nossa vida espiritual. Ok? Então vamos viver este momento de todas essas privações oferecendo como sacrifício ao Senhor. Voltando-nos para Ele. Vamos aproveitar este momento como uma ocasião de volta ao Senhor. Vamos sentir a falta
a privação dos bens espirituais, do sacramento de que nós estamos sendo privados. Oferecer ao Senhor, clamar a Ele, misericórdia, Senhor. Vamos fazer um olhar para dentro, para os nossos próprios pecados e pedir perdão. E vamos rezar pela melhor, ok? Vamos superar tudo isso, vamos nos voltando para Deus, deixar que esses males passem e receber a graça que o Senhor quer nos dar nos mistérios da Semana Santa, no mistério pascal que se aproxima. Deus queira que a gente possa. Se não houvesse essa cura, nós teremos esse mal protraído no tempo por muito mais tempo, né? 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, não sei. Então temos que rezar, sim. Nós vamos seguir conversando, nós vamos seguir mantendo esse canal de comunicação, mas essa mensagem inicial nós queremos dar. A paz de Jesus, Deus abençoe a todos e até a próxima.